Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um SaraCast especial aqui na BMC News, sempre com grandes nomes, né, de empresários, de empreendedores, né, e hoje a gente está aqui com uma especialidade, né, um pouco tanto, vamos colocar assim, curiosa, né, pela população, que é a parte de medicina, a parte de saúde. Muito obrigado, Dr. Douglas, aqui pela presença, né, muito gentil aqui da disponibilidade do tempo aqui, né, para com a nossa audiência. É uma honra para mim, Marcos, estar aqui com você, aqui no SaraCast. Obrigado a você. E eu creio que é de muito interesse, né? Essa nossa área, né? As mulheres principalmente, né? Pessoal que gosta de emagrecer, ficar sarado. Olha aí, SaraCast, a turma que quer ficar sarada, né? Inclusive eu tenho um projeto, né? Uns protocolos especiais que é chamado Sarados ou Saradas para Sempre. Interessante. Ah, é? É. Podemos fazer uma parceria aí Olha aí, que coisa, hein? Com Saras, né? Com Saras, né? E até ter a curiosidade à parte, doutor, que sempre eu faço as reuniões, né? E aí às vezes eu coloco o Sara ali no começo, entra só o Sara, né? E aí o pessoal fica esperando a Sara entrar e vê um cara feio desse entrando. Fala assim, mas cadê a Sara, né? Que não chegou ainda, né? Olha aí, que coisa. Mas Dr. Douglas, especialista médico integrativo. O Dr. Douglas, vamos começar, já começando, antes de falar um pouquinho sobre carreira, empreendedorismo, e depois a gente, lógico, tirar as principais dúvidas aqui, que é a curiosidade, né, de alguns principais temas, as quais aí você atua, né? Mas primeiro, o que é basicamente a medicina integrativa, né? Fazendo uma tradução aqui para o português, né? A medicina integrativa, ela hoje está em alta, né? Uhum. Então, já temos muitos médicos integrativos, muitos cursos de medicina integrativa, né? Existem várias sociedades já formadas no Brasil e principalmente nos Estados Unidos, mas o médico integrativo é aquele que decidiu juntar um conjunto de ciências e integrá-las para, juntamente com o cliente, com o paciente, ele buscar a cura, buscando as causas, né? Mas tratando a pessoa de uma maneira completa, entendendo que o ser humano tem uma alma, tem uma mente, tem emoções, tem um corpo, em que ele junta a bioquímica atual, a genética, a epigenética atual, com o estilo de vida, com mudança de estilo de vida, com repondo para o corpo aquilo que o corpo precisa, tirando do corpo também o que o corpo não precisa. Né? Então, a medicina integrativa ela usa muitas ciências, muitas técnicas terapêuticas. Né? Se fala, por exemplo, até de práticas integrativas. Vamos considerar, por exemplo, geoterapia. Faz parte da medicina integrativa, mas a ortomolecular, a medicina ortomolecular ou a prática ortomolecular também faz parte da medicina integrativa. Então eu há 30 anos, quando eu comecei na medicina ortomolecular ou prática ortomolecular, não se falava de medicina integrativa. Mas quando a gente entra num caminho não convencional da medicina, porque eu era pediatra, eu tenho o título de especialista em pediatria, então me formei na faculdade há 40 anos atrás, me especializei, tive um hospital de pediatria, que legal. Né? E depois eu vi que eu precisava de algo mais. Foi quando eu entrei na medicina ortomolecular e de lá se abriu um leque muito grande de outras terapias. Então tem a medicina quântica. Então, quando você integra um conjunto de medicinas não convencionais e juntamente com a convencional, com aquela prática que se aprende na residência, na faculdade, né? E aí você tem um médico integrativo. Mas ele tem um olhar muito amplo, né? Muito amplo. Ele olha você como um ser que tem espírito, tem alma, tem corpo. Que legal. E aí, só para, assim, a gente fala assim, a gente está falando aqui da medicina, vamos colocar assim, tradicional, mas quais são as demais principais ciências também associadas à medicina integrativa? Associada à medicina integrativa. Por exemplo... A psicologia... A psicologia. Dentro da psicologia, também, várias técnicas terapêuticas. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha orando pelos outros, ele faz parte da medicina, da medicina integrativa. Né? Nem todo médico integrativo ele vai trabalhar todas as técnicas.
Por exemplo, eu trabalho com terapia de reposição hormonal, que faz parte da medicina integrativa. Tá. Não só da endocrinologia, mas terapia de reposição hormonal, hoje tem muitos médicos dedicados a isso. E eu me dedico a isso há 30 anos. Igual como eu me dediquei à prática ortomolecular. Que legal. Então, por exemplo, não existia naquela época, 30 anos atrás, em 94, em abril de 94, quando nós já tínhamos 10 anos de formado, não existia nutrologia, não existia a integrativa propriamente dita. Mas já existia a homeopatia, a acupuntura. Então, todas essas ciências, elas se juntaram com a nutrologia, com a reposição de nutrientes, com a fitoterapia, por exemplo, o uso de plantas. Sim. Então, a minha mãe já usava, a minha sogra já usava a fitoterapia. E a sua avó também. Sim, sim. Ela ia fazer os chás dela, não é verdade? Sim. Todo mundo usava óleos, né? Óleo de andiroba, óleo de copaíba. Sim. Então, por exemplo, a aromaterapia faz parte da medicina integrativa. Olha que coisa interessante. Quer dizer, nossos pais, nossos avós... Já faziam sem saber. Por exemplo, tem gente que trata com água do mar. Sim. Né? Uma aquoterapia marinha. Então, porque a gente sabe que o nosso corpo, por exemplo, o sangue, quando ele está muito intoxicado, né, pela alimentação e tudo mais, a tendência a ter infarto, derrame, pressão alta e tudo, é muito grande. Então, quando você faz um detox e usa, por exemplo, água do mar, ou então usa uma água estruturada, limpa, você está fazendo uma medicina integrativa, você está usando um conceito de uma medicina, na verdade, milenar. Olha que coisa. Quando você, por exemplo, no início do século passado, 1900 e pouco, os hospitais todos tinham solário. Eles tinham um local onde as crianças, onde as pessoas tomavam banho de sol e ficavam curadas. Antes mesmo de inventarem os antibióticos, as pessoas usavam ozonioterapia. Olha aí, ozonioterapia faz parte da medicina integrativa. Olha que coisa. E mais de 55 países usam a ozonioterapia, é aprovado nos conselhos de medicina locais e tudo mais. No Brasil está em processo, mas já foi aprovado. Nesse presidente atual, aprovou o uso da ozonioterapia no SUS, na medicina no Brasil. Mas falta ser chancelado pelo Conselho Federal de Medicina. Dentro de pouco tempo. Mas já usado em dezenas e dezenas de países. E quem que foi, assim, se a gente pode dizer, como você falou, assim, é difícil dizer quem que é o fundador, porque os conceitos já existiam, Não tem um fundador, né? Não tem um fundador, porque, na verdade, foi um termo que foi criado para congregar aquele que decide fazer todas as ciências. Imagina um médico que ele decida fazer acupuntura, que é uma especialidade médica, homeopatia e nutrologia, por exemplo. Ele pode dizer que ele está integrando 3 especialidades. E quando ele junta com aquilo que há milênios se sabe que faz bem, olha só, há milênios nós sabemos que cada povo pode ser até uma cultura indígena. Aqui no Brasil, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, já existia a medicina local, a medicina ameríndia. Quando os espanhóis chegaram no Caribe, no México, naquelas ilhas do Caribe, eles aprenderam a medicina local. Inclusive aquela doença chamada por falta de vitamina C, né? Que as caras na boca, a pessoa fica pálida, as pessoas morriam e tudo mais, né? Ela foi curada, os portugueses, os navegantes, eles foram curados em Curaçao. Olha só. Né? Por falta de vitamina C, mas as pessoas de lá já sabiam como curar. E aqui mesmo, nos Andes, tem uma medicina chamada ameríndia, dos índios da América. Perfeito. Então isso faz parte daquilo que a gente chama de medicina integrativa. Muito bom. E um exemplo assim, para você ser um médico integrativo, você precisa ter necessariamente vamos colocar assim, uma origem, uma especialização. Eu vou tentar colocar um exemplo da minha área aqui, né? A gente trabalha com finanças, com investimentos, tá? Então você pode ser economista de formação, pode ser administrador, pode ser engenheiro.
contador, mas geralmente são essas formações, né? Você como pediatra, por exemplo, mas quais são as formações, né? Qual que é a origem aí de um médico integrativo? Eu penso que hoje porque existem muitos cursos hoje de medicina integrativa. Por exemplo, eu participei de vários congressos agora ligados à medicina integrativa. Teve um só para câncer, tratamento de câncer com medicina integrativa. Tratamento integrativo de câncer. Por exemplo, eu me especializei nos últimos 30 anos em tratar a obesidade. Então, por exemplo, quando eu trato alguém... Vai ser o tema do nosso próximo bloco aqui. Que é eu decidi usar a medicina integrativa para tratar a obesidade. Então, eu uso medicamentos, eu uso plantas, eu uso uma dieta especial, eu uso a nutrologia, quer dizer, eu uso um conjunto de conhecimentos para tratar aquela doença. Então, na verdade, é uma questão de entendimento. Você decide, não tem uma especialidade lá no Conselho Regional de Medicina. Mas você decide integrar esses vários conhecimentos. Por exemplo, nós temos ortopedistas integrativos. Nós temos ginecologistas integrativos, neurologistas integrativos. E assim vai. Essa é a pergunta, a dúvida. A pergunta, né? Isso. E falando justamente sobre esse conceito, né? Aqui, o doutor, aqui no podcast, é o lugar que a gente mais arruma inimizades, né? Depois a gente recupera elas fora daqui, né? Fora daqui. Mas assim, será que dentro do... No meu entendimento, né? Para ser um médico integrativo, você acaba associando muito conhecimento, muitas ciências, né? Muita ciência. Mas tem muito médico também que é especialista, né? Você acha que não tem um pouco dessa divergência? Alguns vão falar assim, não, mas é melhor eu ser especialista. Não, é melhor eu ter como somar mais ciências e ter um conhecimento amplo, né, dentro da medicina integrativa. Como é que você... Toda especialidade, quando eu me especializei em pediatria, eu tenho tido especialista em pediatria. Eu tinha um hospital pediátrico, o Hospital Infantil Menino Jesus. Legal. Né? Um hospital que tinha 3 andares, tinha 50 leitos. Bacana. Então, eu cuidava de todas as doenças, só não de cirurgia pediátrica. Que quando tinha alguém para operar uma apendicite, uma criança, eu mandava para o cirurgião pediatra. Tinha determinados casos muito singelos, difíceis, que eu mandava para uma subespecialidade da pediatria. Subespecialista. Então, lá em Belém do Pará, tinha uma neuropediatra. Era um neurologista especializado na neurologia infantil. Então, na verdade, hoje você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar, por exemplo, médicos integrativos que se dedicam a todas as doenças. Ele trata desde uma gripe, passando pelo Covid, passando por mal de Parkinson, Alzheimer, tudo. Então, a gente se forma assim. Então, eu como clínico, eu não rejeito nenhum paciente, mas eu decidi focar em 2 ou 3 males. Né? No caso, aquele que você falou, que nós vamos conversar daqui a pouco. Né? Então, eu decidi, com o meu conhecimento, tratar um mal que ele causa centenas de outras doenças. No caso, a obesidade. Né? Eu decidi. Então, por quê? Porque em 1994, eu tinha um hospital infantil, mas eu decidi tratar a obesidade porque eu sabia que a obesidade estava matando muita gente de infarto, de derrame, e os diabéticos, tudo vinho, né, de uma doença chamada obesidade que tem muitas portas, que tem muitas causas. Então, hoje, você pode se tornar, entre aspas, um especialista numa doença. E é muito comum isso, por exemplo, você vai encontrar na neurologia, na gastroenterologia, alguém que decide só tratar de uma determinada área do corpo, mas de uma forma integrativa, olhando o ser humano como um todo. Né? Doutor, vamos fazer uma breve pausa aqui, porque a gente tem tanto assunto para falar, talvez a gente não consiga falar tudo num encontro só, né? Mas vamos fazer uma breve pausa aqui, hoje o nosso SaraCast especial com o doutor Douglas dos Santos, né? Gomes. Doutor Douglas Gomes dos Santos, né? Para a gente falar aqui um pouquinho sobre medicina integrativa e a gente vai falar um pouquinho sobre os temas mais demandados. Rapidinho, um rápido intervalo. Até mais. Tchau.
Fala pessoal, estamos de volta aqui com o nosso SaraCast especial na BMC News com o Dr. Douglas Santos, né? Dos Santos Gomes, né? Você preferiu falar Douglas Gomes, né? Então, fica mais fácil memorizar, né? E daqui a pouquinho a gente passa também seus contatos, suas redes sociais para todo mundo seguir lá e acompanhar, né? Mas já deixo aqui dr, né? drdouglasgomes.com.br. É isso aí, né? No Instagram é Dr. Douglas Gomes. Tá. Dr. Douglas Gomes. E tem o nosso landing page, né? Que é também drdouglasgomes.com.br. Tá bom. Esse DR é de doutor, né? Não é de DR. Tudo junto, sem ponto. Não é de DR aqui, como a gente fala aqui em São Paulo, né? Mas vamos lá fazer uma DR em casa, né? Uma discussão. Né? É de doutor Douglas Gomes e a gente está falando aqui sobre medicina integrativa. Eu já vou puxar o gancho, porque aqui a gente, de novo, falei para você, a gente lida muito com investimento, né? E talvez uma das maiores empresas, né? Tirando as grandes de tecnologia, que a gente conhece bem, mas uma das empresas que mais tem se valorizado muito nesses últimos meses, os últimos 2 anos, são empresas ligadas justamente à medicina ligada à obesidade, né? A gente sabe que tem medicamentos sendo lançados, está sendo um sucesso, né? Mas primeira pergunta antes disso, né? Aí eu já jogo você na provocação aqui. Obesidade de fato, talvez esteja entre as 3, 4, 5 piores doenças do século XXI, no sentido, como a gente consegue medir isso, né? Pela mortalidade, enfim, é realmente preocupante, né? E acho que tem todos os países, né? Mas eu me espelho muito no americano, e o americano acho que é talvez o pior exemplo em obesidade, né? Em termos de saúde nessa doença de fato, né? A obesidade é interessante, ela quase não aparece no atestado de óbito. Ela fica por trás. Porque o indivíduo tem um AVC, tem uma parada cardiorrespiratória, tem um derrame, tem um infarto, né? Tem diabetes, fica cego, né? E parece que ninguém coloca lá como uma causa lá atrás a obesidade. Mas se fosse colocar a obesidade em todos os atestados de óbito, eu acho que estaria presente em 70%, 80%. Impressionante. Exato. É impressionante. Por isso que em 94 eu decidi tratar de obesidade e estudar. Aí eu me tornei um estudioso para tratar a obesidade. E tive um spa. Eu criei um spa na beira da praia em São Luís, no Maranhão. Cara, ainda tem, não? Não. Pô, eu já ia pedir um final de semana lá. Não. Mas brevemente aqui em São Paulo, no interior. Sim. Então seremos os primeiros aqui, Seremos os primeiros. Já vamos deixar o spoiler aqui, o convite. Eu passei a estudar essa doença especificamente. E tudo em torno dela. O diabetes, a cabeça da pessoa, todas as causas. E eu descobri que a obesidade tinha 12 portas, né? 12 portas. E que não era só uma porta, não era só fechar a boca. Sim. Né? Mas era muita coisa ligada a ela. Está muito ligado ao emocional, está muito ligado à indústria, né, alimentícia. Você não tem ideia, né? Existe a indústria da doença, a indústria da comida, né? Da comida não de verdade, a comida de mentira. Porque você vai, se você pesquisar na internet comida de verdade, você vai ver que é aquela comida orgânica, aquele boi, por exemplo, que ele cresce no pasto, né? Mas hoje as pessoas estão morrendo, estão se envenenando com a própria comida. Se você vai num shopping center, esses dias eu gravei no shopping, na praça de alimentação. Eu acho que eu vi isso. E não tinha um alimento saudável. Não tinha um alimento saudável. Não. Tudo era à base de trigo e fritura com aquele azeite. Aquele azeite de soja, de milho, de canola, sabe? Sim. De girassol. Aquele azeite que tá ali igual daquela fritura, né, das feiras que a gente encontra, parece que foi fervido ali 500 vezes, com substâncias cancerígenas para o seu estômago, para o seu intestino, para o seu cérebro, para tudo. Então hoje, você tem que se preocupar com isso, você que está nos assistindo, você tem que salvar a sua família. Comece salvando a si mesmo, a sua esposa, seus filhos, né, a sua família. E você vai ter que decidir.
Você vai ter que decidir se alimentar corretamente e desintoxicar o organismo, sabe? Vai ter que mudar a mente. Boa. Tem que mudar a mente. Uhum. Mas a pergunta é, até você tem alguns vídeos sobre isso, né? Mas a pergunta é, tem salvação, né? Assim, independente da idade, independente, como é que funciona? Qual que é a resposta para isso, né? Boa pergunta. Marco, olha bem. A salvação, ela é individual, porque coletivamente levaram o povo à morte. Como assim? A imprensa. Uhum. Olha bem, se você ficar na frente de uma TV aberta, você vai ver que os maiores pagadores de propaganda é a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica. Hoje elas estão assim, a gente poderia dar nomes aqui, mas está vindo algo muito forte. Nunca em 100 anos, desde que surgiu essa indústria farmacêutica forte, que dominou o mundo, porque olha bem, muitas ciências integrativas que existiam nas faculdades de medicina no início do século passado, 1900 e pouco, a partir de 1940, 1950, elas foram banidas para poder a indústria do remédio tomar conta. Uhum. Então, quando você se forma um médico passador de remédio da indústria farmacêutica. Sim. Mas depois você se liberta. E agora, no século XXI? E agora, a partir de 2024? Por que não dizer 2025 a partir de 20 de janeiro? Uhum. Você sabe disso. Porque alguém vai tomar posse. E essa pessoa colocou alguém como secretário de saúde lá dos States. Um cara que vai para cima da indústria da doença, das indústrias alimentícias e da indústria farmacêutica. Olha só. Olha a guerra que vai vir por aí. E se você assistir umas 4 entrevistas do John Fitzgerald Kennedy Jr., das últimas semanas, você vai ficar abismado do que vem por aí. Por isso, houve uma queda brutal nas ações de algumas empresas alimentícias e algumas empresas farmacêuticas. Tá. É impressionante a queda, porque a guerra vai ser brutal, porque vão para cima das doenças crônicas. Então, ele que era democrata se juntou ao republicano, Donald Trump, com o objetivo de diminuir a obesidade, as artrites, as artroses, as doenças autoimunes, lúpus, artrite reumatoide, esclerose múltipla, essas doenças crônicas que atingem crianças, adultos e tudo mais, diabetes principalmente, hipertensão, que dizem que não tem remédio, que tem que tomar remédio o resto da vida, que não tem cura. É uma grande mentira, né? Porque isso foi colocado na mente das pessoas. É comum hoje um jovem de 40 anos dizer, olha, Douglas, ele chega no consultório, Dr. Douglas, eu tomo esses remédios aqui e me disseram que eu tenho que tomá-los o resto da vida. Uma grande mentira. Tá. Né? Porque eu entrei na medicina ortomolecular em 94 porque eu fui conversar com um colega médico que tinha ido para os Estados Unidos, para Miami, e ele disse, Douglas, tu quer tratar doença que não tem cura, que dizem que não tem cura. Tu quer tirar remédio que dizem que tem que tomar o resto da vida. E tu quer saber a causa das doenças? Aí naquela época ele disse, tu tem que fazer medicina ortomolecular. Tá. Aí eu comecei, vim para cá, me atrelei a uma sociedade chamada de medicina biomolecular e comecei a estudar a profundidade da bioquímica, né? Os nutrientes, as vitaminas, os minerais, os metais pesados, todas essas toxinas, né? E aí é que tá. Então o que vem por aí é uma mudança muito grande. Sim. O jogo vai virar um pouco a partir de 2025. Tá. Vai virar. E eles já estão com a pulga atrás da orelha, porque o JFK Júnior, que vai ser o secretário de saúde, ele vai para cima, né, de determinadas empresas e de determinados comitês, ou até empresas, vamos dizer assim, órgãos federais que quiseram impor um único discurso em relação à medicina. Porque foi isso que nós observamos nos últimos anos. Um único discurso. Sim. Mas a coisa vai mudar. Por exemplo, a minha luta nos últimos 30 anos foi curar as pessoas, educar as pessoas e mostrar para elas que existe cura fora da medicina tradicional, da medicina convencional. Existe cura. Tá. Então, quando eu digo, Marco,
Tome banho de sol todo dia, 10 minutos, 15 minutos. Sem camisa, por favor. Sim. Lá no alto do seu prédio, no fundo do seu quintal, da sua casa. Você que tem casa, você tem o sol. Você pode tomar uma água melhor. 70% do seu corpo é água. Você pode melhorar. Existem remédios bons. Olha bem, a medicina chamada integrativa, ela não elimina nenhuma medicina. Perfeito. E ela não demoniza nenhuma medicina. Mas ela sabe, ela tem critérios para escolher aquilo que é melhor para o cliente. Melhor para o paciente. Então eu sei quando eu tenho que usar um antibiótico. Eu sei quando eu tenho que usar um corticoide. Mas eu sei também quando eu tenho que tirá-lo e trabalhar o intestino da pessoa, tirar os alimentos prejudiciais, né? Eu sei quando eu tenho que repor um nutriente, umas vitaminas, os minerais para a pessoa. E eu sei quando eu tenho que desintoxicar o fígado da pessoa, o rim, o intestino, né? Tratar a disbiose, a alteração da flora intestinal. Eu sei quando eu tenho que encaminhar um paciente para um dentista porque eu descubro que aquele câncer, ou aquela obesidade, ou aquele problema cerebral, aquele problema de dores no corpo está sendo causado por toxicidade, por problema dentário. Então sempre, por exemplo, eu peço raio-x, tomografia da boca para ver as lesões bucais. A minha esposa é dentista, implantodontista e periodontista há 38 anos, né? Então ela me diz, olha, eu já sei disso há muito tempo, que problemas nos dentes periodontais causam infarto, vão causar problema no coração, né? Determinados tipos de lesões nos ossos da boca podem provocar câncer. Né? Os tratamentos endodônticos, os tratamentos de canal podem ser problemas muito sérios à distância. Então, olha bem, você tem um problema na perna, mas foi causado por um problema no dente. Olha aí que coisa. Então, eu tenho que explicar para o paciente que nosso corpo todo está interconectado, que há uma comunicação nervosa. Cada dente é responsável por ele estar conectado a determinados órgãos. Por exemplo, o terceiro molar está conectado ao coração. Os incisivos estão conectados, por exemplo, à bexiga, rim, aos órgãos sexuais, os incisivos. Então, às vezes, um problema dentário, a causa provoca um problema lá embaixo. Perfeito. E isso faz parte daquilo que a gente chama de medicina integrativa. E que ela não dissocia, mas ela integra. Então, por exemplo, o odontólogo ele é muito importante nesse processo. Então, a gente trabalha em conjunto com o nutricionista, com o fisioterapeuta, com o personal, né? Com o psicólogo, com o padre, com o pastor. Olha só. Então, quer dizer, todos aqueles que fazem parte desse leque de práticas que vão levar à cura. Muito bom. Doutor, o papo foi muito bom, muito rápido, mas a gente precisa fazer de novo mais um rápido intervalo, que a gente tem muito assunto, e também mandar um abraço aqui para a esposa que está aqui nos bastidores. Depois a gente faz uma outra entrevista, um outro encontro com ela aqui, né, falando também sobre o mercado. Um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com o Dr. Douglas aqui, continuando sobre o nosso papo sobre medicina integrativa. Um rápido intervalo, te espero daqui a pouquinho. Até mais. Tchau. Fala pessoal, estamos de volta aqui no nosso SaraCast especial falando sobre medicina integrativa com o Dr. Douglas aqui. E a gente tem tanto assunto, né? O Dr. Douglas me passou, inclusive, vamos deixar aqui, a gente já falou, mas reforçando, né? Você falou que é Dr. Douglas Gomes, né? O arroba, né? Arroba Dr. Lá no Instagram. Douglas Gomes no Instagram. É isso aí. Então, se você quiser continuar o bate-papo, né? Ver lá outros conteúdos ou mais conteúdos, é só ver lá no Instagram também, porque a gente tem tanto assunto. E acho que um dos assuntos também, que a gente falou aqui muito sobre obesidade, não necessariamente talvez seja sinônimo em algum momento, né? Mas é a questão do anti-envelhecimento, né? Talvez a própria obesidade também ajude nesse processo. Então já deixa a primeira pergunta aqui, o quanto, né, vamos colocar assim, da má alimentação também ajuda nesse processo de
de envelhecimento precoce, né? Enfim, todas as doenças, que talvez seja uma das principais demandas, né, que você recebe, né, no seu consultório. O envelhecimento ele é algo natural do ser humano. O homem parece que nasceu para envelhecer, né? Mas na Bíblia diz que ele ia viver eternamente. Mas depois do pecado, né, ele começou a diminuir. Matusalém viveu 969 anos. Mas lá na Bíblia, em Gênesis 6:3, diz que a vida do homem seria 120 anos. Hoje, a grande maioria dos especialistas em anti-envelhecimento concordam que geneticamente o homem está programado para viver 120 anos, mas ele quase não chega lá. Por quê, hein? Exato. Porque ele oxida, ele enferruja. Ele enferruja. Então, o que é oxidar? O que é envelhecer? É enferrujar. É perder elétrons. E ele perde elétrons por um conjunto de fatores. Então, quando a pessoa chega até mim, ele não vem diretamente dizendo que ele quer rejuvenescer. Ele vem porque ele quer tratar o diabetes, a hipertensão, ou ele vem com impotência, né? Tá com a libido baixa, tá com fadiga crônica. É muito comum a pessoa cansada, muito cansada. E a gente nota que ele está enrugado, que a pele dele está envelhecida, que a força dele diminuiu, ele perdeu massa muscular. Na verdade, ele oxidou, Marco. Oxidar significa perder energia, perder elétrons, né? Porque quando um ferro é colocado no relento, ou, por exemplo, um prego, você coloca ele ao relento, o oxigênio da atmosfera, do ar, ele come o ferro, porque o ferro ele é um doador de elétrons, então, mas é o oxigênio que rouba elétrons do ferro. E daqui a algumas semanas aquele ferro está comido. Está enferrujado. Sim. Mas isso acontece com o ser humano. Nós oxidamos pela própria respiração celular. 5% do oxigênio é transformado em radical livre, que é um lixo metabólico. Esse lixo é como se fosse a fagulha de uma fogueira. Quando a gente produz energia na respiração celular, 5% desse oxigênio é transformado em radical livre. E nós temos um sistema antioxidante dentro do corpo, que pela alimentação que a gente recebe, né, são produzidas algumas substâncias endogenamente dentro do corpo, né? Superóxido de dismutase, glutationa, catalase. Mas existem aquelas outras substâncias antioxidantes que são, por exemplo, a vitamina C, vitamina E, o próprio ômega 3. Eles são substâncias que rejuvenescem. Eles neutralizam os radicais livres. E a grande maioria das pessoas está envelhecendo porque está comendo muito alimento calórico, que faz você produzir muito radical livre, mas não tem o antioxidante. Daí começam a surgir muitas doenças. Né? Na pele, né? Vem o diabetes, vem a hipertensão, vem o Alzheimer. Hoje, por exemplo, a gente chama, quando você coloca no Google, diabetes tipo 3, sabe o que é que aparece? Qual é a doença? Não. Alzheimer. É o diabetes tipo 3, ou seja, comer açúcar, comer pão, bolacha, biscoito, torrada, massa, farinha, refrigerante, suco de fruta, todos aqueles enlatados e embutidos, aquelas comidas de avião que servem aí nos aviões, aquilo é para você morrer, cara. É para você morrer. Então, a mãe, por exemplo, que deixa o filho se servir à vontade, porque não tem crime pior, eu penso, do que você matar o seu filho inconscientemente. É deixando ele se servir. Ele escolher o que é que você quer comer, Joãozinho, Mariazinho, o que é que você quer comer. A mãe está sendo irresponsável, cara. E eu ensino isso no consultório. Nas minhas palestras pelo Brasil inteiro, eu ensino as pessoas a escolherem melhor os seus alimentos, a água, a dormir, a fazer exercício, a tomar sol, né? No meu livro, inclusive, de 12 capítulos, eu tenho capítulos sobre jejum, sobre água, sobre sol. Já vou deixar aqui, uma sugestão que é ao vivo, né? Exatamente. Você poderia deixar uns livros comigo para fazer um sorteio, né? Vamos sortear. Então vamos sortear aqui o livro do Dr. Douglas, chamado Saúde Abundante. Combinado. É porque o próprio Jesus Cristo disse que ele veio para trazer vida abundante. Eu vim para trazer vida. Ele disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida abundante. Essa vida abundante é uma vida plena. E nesse livro eu falo segredos milenares e atuais
respaldados pela ciência, para você ter vida plena e vida abundante, saúde abundante. Por isso que eu coloquei o nome saúde abundante. É aquela saúde emocional, é aquela saúde mental, porque as pessoas, parece que 99% da humanidade tá doente. Se você encontrar 1% de totalmente saudável no espírito, na alma e no corpo, acho que é a coisa mais rara. Uhum. Né? Eu passei agora bem aqui, quase próximo do prédio. Né? Tinha uma senhora de seus 40 anos, né? Pedindo, irmão, nós demos, né? Para ela comer, mas ela estava fedendo muito e ela estava muito suja e tudo. Ela só me pediu, eu chamei, entre aqui no local, mas as pessoas estão dopadas, drogadas, né? E a mídia faz isso, a TV aberta faz isso, né? Agora aquela geração woke, você vê em Toronto, no Canadá, em São Francisco, em Los Angeles, as pessoas vivendo, né? Pessoas que antigamente tinham seus empregos, eram médico, advogado, né? Grandes empresários hoje que estão falidos, né? Drogados nas ruas. Mas tudo começou com um erro na cabeça. Um conjunto de erros foi se formando, porque tudo é na mente. Porque a cura está na mente. Né? Por isso que Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uhum. Para que você possa experimentar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer que a gente tenha saúde. Sim. Mas a gente está ficando maluco pelas informações que a gente recebe. Mas a coisa está mudando. Nós estamos aqui, o seu programa, ele fala de Sara, né? Sara cura. Sai todo mundo sarado daqui. Sai todo mundo sarado. E nós vemos para isso. Você tem isso, você sara as pessoas nas finanças. Você sabia que o último capítulo do meu livro, o 12, o último capítulo 12 do meu livro, Vida Abundante, é Saúde e Dinheiro? Ah, é? Quando tiver a próxima edição, você me chama para eu escrever para você escrever um capítulo sobre saúde e dinheiro. E eu falo que as pessoas passam a vida inteira correndo atrás do dinheiro e perdem sua saúde. Depois que ela perde a saúde, elas ganham muito dinheiro e elas não usufruem desse dinheiro adequadamente. E depois, nos últimos 5 anos, elas perdem praticamente 90 e tanto % do seu patrimônio em 5 anos. Nos últimos anos de vida. Elas perdem tudo que elas ganharam para tratar o câncer, para tratar o Alzheimer, elas perdem tudo. Elas ficam pobres. E elas esquecem que ter saúde é o maior patrimônio. Exato. Imagina, por exemplo, quanto vale um coração saudável. Uhum. Tem gente hoje que está na fila do rim, na fila do transplante do rim. Quanto vale um rim? Um fígado, um pulmão, um cérebro. E na medicina integrativa a gente trabalha isso. Por isso que eu decidi tratar a principal doença que causa todos esses males, que é a obesidade e a terapia de reposição hormonal, colocar hormônios. Sim. Né? Dentro do mundo, vamos colocar assim, né, entre os países, onde que está o Brasil dentro da medicina integrativa? A gente já está mais avançado, a gente está atrasado? Tem alguém que é referência mundialmente? Como é que o Brasil se encaixa, se enquadra aí? Olha, nós temos uma resistência muito grande a mudanças aqui no Brasil. Uhum. Determinadas terapias que em outros países já existem há décadas, como a ozonioterapia, aqui não é aprovado pelo Conselho Federal de Medicina. E nós só temos uns 5.000 trabalhos científicos provando os benefícios da ozonioterapia. E é usado na Rússia, é usado na Espanha, em Portugal, em Cuba, é usado na Europa inteira, nos Estados Unidos, em vários estados dos Estados Unidos. E aqui nós temos dificuldade. Então, determinadas ciências, determinadas práticas, aqui tem uma resistência muito grande. E o que não falta são trabalhos científicos para provar isso aí. Na SOBON, na Sociedade Brasileira de Medicina de Ozonioterapia Médica, Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica, que é presidida pela doutora Maria Emília Gadelha Serra, na plataforma da SOBON, tem mais de 3.600 trabalhos lá, mostrando no mundo inteiro, mostrando, não é por falta de evidências e de provas científicas,
do benefício. Então, eu estou falando de uma terapia, mas existem dezenas de terapias que ainda não foram implantadas no Brasil. Tá entendendo? Tá. E existem determinadas sociedades médicas que são bancadas pela Big Pharma, por um conjunto, né? Sociedades médicas e tudo mais. Sim. Porque eu posso montar uma sociedade com você. Vamos considerar que eu me reúno ali com o PH, o Paulo Henrique, chamo o pessoal, vamos colocar aqui a Sociedade Médica da Saracast. E a gente depois passa a dar pitaco e achar que a gente sabe tudo. Tá entendendo? Então, existe isso, né? Existem determinadas setores resistentes que por trás são bancados, né? Tem grupos de interesse aí, porque a medicina dá muito dinheiro. O que foi que mais desenvolveu nos últimos tempos? Em cada esquina de São Paulo e do Brasil inteiro, de cada cidade do interior? Farmácia. Farmácia. Perfeito. A pergunta é: número de hospitais, farmácias, clínicas aumentou bastante e médico é o que não falta. A pergunta é: diminuiu o número de doentes? Não. Cada vez está aumentando o câncer, a obesidade. Eu postei há poucos dias uma pesquisa que saiu no G1 da Globo, que em 2050, 75% dos brasileiros serão obesos. Isso é uma catástrofe. Isso já acontece em outros países. Estados Unidos, está todo mundo lá. É a terra do refrigerante. Sim. Né? Agora a pergunta: o governo se preocupa com isso? Deveria se preocupar, né? Deveria, né? Agora, com o novo presidente, algo vai acontecer. Eu estou sentindo isso porque o John Fitzgerald Kennedy Jr., ele é um cara preocupado, que é o secretário, que vai mandar na saúde lá nos Estados Unidos. Ele vai fuçar a causa dessas doenças como a obesidade, artrite reumatoide, doenças autoimunes, né? Alzheimer. Por que está aumentando cada vez mais? Isso está ligado o quê? A essas duas principais indústrias. A indústria alimentícia, a indústria farmacêutica e a mídia. Porque a mídia, bancando, ela é capaz de falar até a verdade. Não é verdade? E a gente tem uma verdade aqui, Douglas, que você falou 75% da população brasileira em 2050 vai ser obesa, mas 25% da nossa audiência, desses 25% vai ser a nossa audiência aqui, porque a gente vai garantir esses 25%, né? O pessoal que tá nos assistindo aqui. Que aqui a gente fala... Esse povo é sarado. É verdade. É por isso que o meu protocolo para emagrecimento é sarado para sempre. Porque eu tenho um conjunto de ensinamentos, né? De receitas, dietas, de orientações que a gente adquiriu nesses 30 anos estudando obesidade, para a pessoa realmente se ver livre. E tem mais, e você aí que tem 40, 50, 60, 70, 80 anos, eu quero dizer, não desista de você mesmo, de ter uma longevidade saudável, de ter uma longevidade produtiva. Por favor, eu quero que você cuide dos seus netos, passeie com eles, tenha férias, que você realize muitos sonhos. Então não desiste de emagrecer, não diz que é da idade, que aquela dor nas juntas é da idade, que a perda de memória é da idade. Isso é da idade, isso é uma grande mentira. Você pode recuperar sua saúde com a idade que você tem. Boa, excelente. Doutor Douglas, vamos fazer o nosso último intervalo. Embora a gente tenha tanto assunto ainda para falar, rapidinho, um último intervalo. Já a gente tá de volta aqui no Dr. Douglas Gomes, né, médico integrativo. Rapidinho, até mais. Tchau. Fala pessoal, estamos de volta aqui ao nosso Saracast especial com o Dr. Douglas Gomes falando sobre medicina integrativa. E para quem estava esperando, estou aqui já com o livro dele, né? O livro é Saúde Abundante. Pessoal, vamos fazer o seguinte, para quem está lá vamos fazer lá no meu Instagram, @marcosaravale, né? Só me seguir lá. Também eu vou deixar, vamos fazer um collab, né? Que a gente chama. Sim. E depois a gente sorteia. Então eu vou fazer uma publicação lá desse livro. Depois a gente vai fazer um sorteio online, tá? Só a única coisa que precisa ser retirado aqui na BMC News de São Paulo, no Itaim, né? Se for muito distante, a gente até envia pelo correio também,
tá? Mas depois a gente conversa. Então, vamos fazer um sorteio lá. Então, vamos fazer o seguinte, o Dr. Douglas, deixamos aqui o site, né? drdouglasgomes.com.br, o Instagram, drdouglasgomes, e deixe os seus recados finais, né? Porque aqui o papo passa muito rápido. Um pouco do que, vamos falar assim, o que a gente vai encontrar dentro do livro, né? E um pouco também do recado final, que a gente falou sobre obesidade, a gente falou aqui sobre anti-envelhecimento, falamos sobre novidades chegando aí, talvez no mundo, né, da medicina em 2025, mudanças acontecendo, mas um pouco do recado aqui, sobretudo aqui do Saúde Abundante. Você vê que eu coloquei uma capa, Marco, que ela pega uma família, olhando para algo que Deus criou, que é uma cachoeira, uma floresta, o céu, para evocar de coisas que nós não estamos vivendo. Então você que está ali nos vendo e ouvindo, você tem à sua disposição um conjunto de coisas maravilhosas para ter saúde. Por exemplo, a minha esposa falou muito bem ainda há pouco, a nossa odontóloga, a doutora Cleliane. O ground. Tem coisa mais saudável do que você andar descalço, né? Sim, sim. Então eu falo nesse livro sobre ground, sobre você andar descalço. E você descarregar a energia negativa e receber uma energia saudável, né? Você trabalhar, você acabar com as dores. 2 horas de caminhada e melhora tudo em você. Eu tenho até umas dicas que eu dou para os meus clientes lá de como eles podem fazer o aterramento, ground ou earthing em inglês, né? Morando num prédio lá no 20º andar. Há como fazer isso aí. Sobre água, sobre a cachoeira, sobre você sair no final de semana, levar os seus filhos para um banho de floresta. Você sabia que os japoneses prescrevem isso? Eu também prescrevo às vezes. Faça um banho de floresta. Vá para uma mata, caminhe com seus filhos, vá para o alto da serra. Invista em coisas simples. Eu sei que eu uso medicamentos, por exemplo, existem medicamentos para obesidade, os mais modernos. Eu estou por dentro, porque eu estudo um assunto todo dia. Diabetes, hipertensão, Alzheimer, né? Dores nas juntas. Tudo bem, nós temos fórmulas especiais que a gente manda manipular, manda fazer. Existem os soros, os injetáveis, que a gente usa na nossa clínica, né? Você pode repor hoje uma vitamina D que ela dura 2 meses no seu corpo. Mas você tem que pegar sol. Você tem que caminhar. Você tem que dormir bem. Você pode diminuir, você viu aqui, você pode neutralizar a energia negativa que sai do seu celular. Tem como você usar um conjunto de estratégias que Deus deu pra gente, como eu falei do banho de floresta, o ground, o earth, a água, você pode mudar a água que você bebe. Existem filtros, várias empresas de filtros bons. 70% do nosso corpo é água. Você pode usar uma água que não tenha metais pesados, que não tenha bactérias, fungos, que não tenha vírus. Um filtro bom, que ele magnetize a água. Você se lembra que Jesus Cristo falava de água viva? Ele disse para aquela mulher samaritana no capítulo 4 de João. Por que ele falou água viva? Porque eles entendiam que a água viva era a água que curava. E que era uma água que ela era totalmente saudável. Por exemplo, aquela água que vem da rocha. Imagina que você sobe numa montanha e lá tenha um rio subterrâneo e que esse rio ele atravessa as rochas. E aquela água ela é cheia de minerais, não tem bactérias, não tem vírus, não tem fungo, mas ela vem magnetizada, ela vem oxigenada e vai fazer bem. Porque o câncer tem medo de oxigênio, mas ele gosta de quê? De glicose, carboidrato refinado, de pão, bolacha, biscoito, produto de padaria. Então, quanto mais você comer produto de padaria de trigo, mais você vai morrer cedo. E aqui ensina, por exemplo, o valor dos vegetais. Tem um capítulo aqui sobre alimentos bíblicos. Os alimentos no Brasil que são saudáveis. Você sabia, por exemplo, que o nosso açaí lá de Belém do Pará é um dos melhores alimentos que tem para você rejuvenescer? O cacau nosso, o nosso cacau. Interessante, países que não produzem um pé de cacau consomem. São os que mais ganham dinheiro com cacau. É igual a Alemanha, que não produz um pé de café, mas ela
É o que mais, provavelmente, é o país que mais ganha dinheiro com café. Porque nós não sabemos valorizar o que a gente tem. Você imagina o piqui, lá de Brasília, lá de Palmas, lá de Campo Grande, o piqui do Cerrado. Uhum. Então, nós temos a pupunha. Nós temos muitas, aqui na Mata Atlântica, alimentos bons. Nós podemos plantar, ter uma horta em casa, até no apartamento. Você sabia que eu tenho lá no meu apartamento, aqui no Morumbi? Olha só, eu tenho uma plantação lá na minha área, né? Que a gente fica olhando, né? Uhum. Lá de cima, que a gente chama de varanda, né? Uhum. Eu tenho uma plantaçãozinha de Ora Pronobis. Olha só. E eu tomo muito chá verde, que eu recomendo, é um poderoso antioxidante. Né? Tem a epigalocatequina galato do chá verde, e ela é produto anticâncer, combate radicais livres, é tremendo. Tem coisas que você tem aí no seu quintal. Pelo Brasil afora, nós temos coisas. Todas as regiões do mundo têm substâncias que rejuvenescem, que geram vida longa. Né? Tem gente aí que só quer saber do industrializado. Sim, sim. Pare de comer alimentos que vêm dentro de caixas, que ficam semanas, meses nas gôndolas dos supermercados. Né? Vá para o alimento natural. Descasque mais e desembrulhe menos. Uhum. Né? Tome muita água. Durma mais cedo. Acorde mais cedo e durma mais cedo. Você pode ensinar isso para os seus filhos. E não deixa eles se servir. Até 12 anos, sabe quem é que servia a minha comida para mim e para minhas duas irmãs? A minha mãe. Ela dividia o alimento, o prato, então a metade era salada, colorida. E ela pegava muito desses alimentos no fundo do quintal. Mas hoje tem supermercado, tem feira. Eu gosto de fazer feira. Sim, sim. De vez em quando eu posto no meu Instagram, eu fazendo feira indo no supermercado e escolhendo, dizendo, olha, isso aqui é saudável, isso aqui não é. Dizendo que deve ser. Então, nesse livro aí, Saúde Abundante, tem dicas sobre dinheiro, como é que você usa o seu dinheiro. Tem gente que ganha dinheiro para se matar. Para comer, para beber uísque, para beber bebidas alcoólicas, aí se matar. E ter cirrose, ter tudo que não presta. Tem gente que tem um vazio dentro de si tão grande que ele não consegue fazer um jejum. Não consegue fazer um jejum. E eu tenho um capítulo só sobre jejum. E sobre vários tipos de jejum. Que o jejum cura tudo. Eu estudei demais jejum. O jejum é usado por todas as religiões, por todos os povos é usado o jejum. O jejum, ele detoxifica, ele gera saúde. Ele causa aquilo que chama de autofagia. Quando você faz um jejum, sabe o que acontece com você, Marco? Aquelas células defeituosas, as proteínas defeituosas são destruídas pelas células saudáveis, vão lá e matam. Uhum. Até as células cancerosas são destruídas por um jejum. Olha aí como é interessante isso. E tem gente que diz assim, doutor, eu não posso ficar sem o meu jantar. Isso é a minha janta, fala até errado, né? O pessoal fala. Olha que coisa. Tão viciado em comida que leva à morte, que leva à obesidade, leva ao diabetes, ao Alzheimer, à artrose, à artrite, né? À depressão. Tudo causado por tanto carboidrato refinado, por açúcar, alimentos doces. E as pessoas estão com um paladar pervertido. Faça um teste. Pegue um chá verde, por exemplo, e coloque na boca. Se você fizer careta, você está com seu paladar pervertido. Mas se você der aquele sorriso, de orelha a orelha, né, Marco? Aí sim, você está com o paladar, não está pervertido, você está curado. Né? Muito bom. Então a gente trabalha a pessoa como um todo. Alma, corpo, alma, espírito, com respaldo da ciência. Né? Isso que é legal. Que aula, hein, Dr. Douglas? Muito, muito gentil. A gente vai ter que marcar outros encontros aqui que o papo passa muito rápido. Então a gente já deixou as suas redes sociais aqui. Dr. Douglas Gomes, lá no Instagram. Muito gentil, muito obrigado. Vamos marcar outros encontros para a gente continuar o bate-papo. Foi uma honra tê-lo você aqui hoje. Foi uma honra, Marcos, estar aqui com vocês. Foi uma honra toda a sua equipe nos receber aqui. E nós estamos sempre à sua disposição e do seu público. Né? E podem mandar perguntas para cá, né? Com certeza. Eu gosto muito de responder perguntas. Combinado. Entra no Instagram, Dr. Douglas Gomes, faz perguntas lá, manda pro direct. Tá bom, combinado. Foi excelente.
Depois você só não pode ter uma discussão em casa se na próxima vez vem você ou vem a esposa, né? Mas depois a gente, né, nos bastidores a gente faz essa decisão. Muito gentil, muito obrigado. Foi uma honra tê-lo novamente por aqui. Esse papo foi muito enriquecedor. Lembra de seguir lá o Dr. Douglas Gomes, né, no Instagram e outras redes sociais. E a gente se vê por aqui na semana que vem. Nosso SaraCast especial aqui falando sobre medicina integrativa. Até semana que vem. Até mais. Tchau.